Graça e paz, igreja linda. Amém. Glória a Deus. Olha, vou te falar, pastor Paulo, nem Salomão pregou num púlpito desse aqui, gente. O negócio é chique demais, viu? Chique demais. Pastor Paulo, eu estava preocupado, o senhor estava esquecendo de mim, né? Estava orando pouco. Cadê Edmilson? Não deixa esse homem esquecer de mim não, Edmilson. Pelo amor de Deus, pastor Francisco. Cadê o Marquinho? Pastor Marquinho por aí. Deus é bom, Deus é bom. Querido, como o pastor Edmilson falou, estou aqui acompanhado da minha esposa. Fica de pé aí, Eliane. O povo conhecer você, essa mulher linda. Estou com uma família também aí junto comigo. Irmãos, Edilson, fica de pé aí, Edilson. Edilson já está olhando tudo, que é da mídia, pastor, é do som, aí ele já vai filmando tudo, já saiu andando por aí. Eu falo, rapaz, você não está na sua igreja não, rapaz, vem cá. Ele está rodando em tudo quanto é canto. Queridos, abra a tua Bíblia aí no Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20. Rapaz, o negócio é bom demais, hein? Isso é para mim, cara? Rapaz, como a gente faz o batismo na imersão, vou até fazer um batismo aqui. Caleb, filho, beijão, Kadosh. Você é lindo, viu, Kadosh? Bom demais, bom demais. Deixa seu pai esquecer de mim não, viu? Gente, aqui, vai cair não, né? Eliane, me ajuda em oração, Eliane, para não cair, senão o pastor Paulo nunca mais me convida. Capítulo 20, gente, verso 7. Capítulo 20, versículo 7, de volta ao primeiro amor. Amém, querido? Amém? Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e que não estava com as faixas de linho, mas estava, igreja? Vocês estão aí, não estão, gente? Me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Vou ler de novo. Bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus e não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. A Bíblia é pedagógica. Ela não tem nada que não seja extremamente importante e pedagógico e que traz ensino para nós. Capítulo 20 vai estar falando da ida das mulheres, das Maria, que foram até o sepulcro, encontraram o sepulcro aberto, vazio, a pedra tinha sido removida, correram, deram a notícia para Pedro, deram a notícia para João, e eles então correram até aquele local. João, sendo mais novo, chegou mais rápido, e Pedro, afoito do jeito que é, quando ele chega, ele entra e ele vê isso aqui. Jesus não estava lá. Jesus ressuscitou e está à destra do Deus Todo-Poderoso. Agora, há uma informação importante aqui. A informação é que eles encontram o lençol estava à parte, jogado à parte. Agora, há uma informação importante aqui. O lenço estava dobrado à parte. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, por que Jesus é igual aqueles adolescentes, deixa tudo desarrumado? Aqui não tem não, lá tem, lá, do outro lado da ponte, lá tem. Deixou tudo desarrumado. O lençol que cobria Jesus estava jogado. Agora, o lenço dobrado à parte. Acho que Jesus levantou e falou, vou dobrar só o lenço, vou embora mesmo.
Vou ficar só 40 dias aqui, né, pastor Paulo? E vou meter o pé. Não vou voltar. Vai dar tempo. Ele vai voltar, mas tem tempo ainda. Agora esse aqui tem uma informação legal. Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Está me ouvindo? O pessoal daí de trás aí está me ouvindo? Posso? Posso, né? Está gravando? Então, tem que ser. Então, olha só, querido. Rapaz, está sendo gravado? Maravilha, hein? Eliane, se eu soubesse, ia até botar uma roupa mais bonita, né, Eliane? Sai bem. E aí, querido, olha só. O lenço cobriu o rosto de Jesus. Quando Jesus ressuscita, Jesus ele pega o lenço, ele dobra o lenço e ele deixa o lenço à parte. Por que será que Jesus fez isso? Jesus estava deixando um recado para os discípulos, porque Jesus sabia que os discípulos iriam estar naquele lugar. E aí eu fui pesquisar e eu fui começar a buscar o que quer dizer isso. No período de Jesus havia uma tradição. A tradição era o seguinte: quando o Senhor da casa, ele sentava para fazer uma refeição, o lenço estava com ele. Hoje as pessoas botam no colo e tudo mais. O lenço estava com ele. Presta atenção, porque isso aqui é importante. O lenço estava com ele, com o Senhor, e ele estava comendo. Se porventura ele levantasse para fazer alguma coisa e não tinha terminado ainda a refeição, o lenço permanecia dobrado do lado da refeição. O servo, o escravo que estava ali, ele sabia que o seu senhor ia voltar para terminar. Vou repetir: se ele não tivesse terminado a refeição, se porventura, por algum momento, ele tivesse que levantar, sair dali, e o lenço estivesse dobrado, a informação para o servo é: tira não, eu vou voltar, tá? Eu vou voltar. Agora, quando ele terminava, sabe o que o Senhor fazia? O Senhor, ele amassava o lenço e ele deixava ali, e aí o servo sabia que poderia recolher tudo, porque ele tinha terminado. Ei, sabe por que Jesus deixou o lenço dobrado? Ele está dizendo: eu não terminei, eu vou voltar, não terminei, eu vou voltar. Por que será que Jesus está falando isso, está deixando esse recado? Porque Jesus conhecia os discípulos e conhece eu e você. Os discípulos estavam decepcionados, sem esperança, como diz Lucas capítulo 24, com os discípulos que estavam caminhando a caminho de Emaús. Eles perderam a esperança, porque o texto vai estar dizendo: nós esperávamos que ele fosse o remidor de Israel, mas já faz 3 dias e nada. Eles tinham perdido a esperança. Jesus sabia disso. Então Jesus vai deixar um recado dizendo: ei, gente, presta atenção, eu vou voltar. E Jesus então vai estar dizendo: a história não acabou. Ei, eu não sou aquele que estive vivo e agora estou morto. Não, presta atenção. Eu sou aquele que esteve morto e agora está vivo pelo século dos séculos, na presença do grande eu sou. E para que ele vem? Por que ele disse que eu não acabei ainda? Porque sabendo que os discípulos e os apóstolos estavam com medo, desistindo de tudo. Às vezes a gente tem medo, dá vontade de desistir, sim ou não? Não, vocês não, às vezes eu dou vontade de desistir. E aí, querido, no capítulo no capítulo 20 mesmo, vai estar dizendo que Jesus chega para os discípulos. Jesus se apresenta para os discípulos
que estavam trancados, que estavam com as portas fechadas. Olha só o que diz o verso 15, perdão, o verso 19, se a projeção puder colocar para mim. Então, ao entardecer daquele dia, primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos estavam reunidos, como? As portas trancadas, com medo. Eles estavam com medo e Jesus sabia disso, por isso ele vai estar dizendo: eu vou voltar. Sabe para quê? Eu vou voltar para se colocar no meio, ele está dizendo, estavam reunidos, a portas trancadas, com medo das autoridades judaicas, e Jesus se pôs aonde? No meio. Jesus se pôs no meio, disse: Shalom, paz seja convosco. Jesus, ele se apresenta e diz: não acabou. Eu vim para dizer para você, no meio do medo, no meio das adversidades, no meio das lutas, no meio da tribulação, no meio das circunstâncias adversas, Jesus se coloca no meio e diz: paz seja convosco. Ei, eu voltei para dizer para você: tem medo não. E é interessante, sabe, querido, que, deixa eu usar a senhora que está lá, vou usar, pode ficar aí. Se você olhar, de repente, para vocês que conhecem é fácil, mas para você olhar, de repente você não consegue identificá-la direito. Por quê? Porque está no canto. No canto você não consegue identificar. Agora, se ela se coloca aqui no meio, você consegue visualizar, você consegue ver com facilidade. Jesus, ele se coloca no centro da tua vida, no meio da tua casa, no meio do teu matrimônio, no meio da tua família. Jesus se coloca no meio para dizer que ele é com você, porque no canto você tem que procurar. No canto as coisas ficam mais difíceis, mas ele se coloca no meio e ele está dizendo: olha, eu voltei, gente, eu não acabei. Tem algumas coisas que eu preciso fazer, e que eu preciso fazer é para dizer para os meus apóstolos: o medo não vai parar você não. Quero profetizar nesta noite sobre a tua vida que o medo não vai paralisar você. Você vai avançar para conquistar grandes coisas que o Senhor tem para a tua vida, para realizar em você e por você. Jesus se coloca então, e continuando o texto no verso 20, olha o que ele vai estar dizendo. E dizendo isso, enquanto falava o discípulo, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos ficaram muito alegres ao verem ao Senhor. Verso 21, e Jesus lhe disse mais uma vez: paz seja convosco. E aqui, querido, eu quero dar aqui o segundo recado que Deus quer ministrar para os seus apóstolos. Primeiro recado que ele ministra é: ei, fica com medo não, paz seja convosco. Seja profeta nesta noite, fala para o teu irmão aí: paz seja convosco. Paz. Segundo recado que ele quer dizer: olha, eu não terminei não, ainda há algo para ministrar sobre vocês, e o que eu quero ministrar para vocês é que eu envio vocês. O Pai, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Jesus está dizendo: a obra não acabou. A obra não acabou. Eu envio vocês. Deixa eu falar uma heresia aqui, depois o pastor Paulo conserta. Deixa eu falar uma heresia, depois o pastor Paulo conserta. Quando é que os discípulos, os apóstolos, foram batizados, receberam o Espírito?
Na minha teologia, não foi em Atos, os apóstolos, não foram em Atos, capítulo 2, foi aqui. Sabe por quê? Jesus vem e diz, olha, eu não acabei, eu preciso ministrar sobre a tua vida autoridade. Ele sopra sobre os apóstolos e diz, receba. Olha o que diz o verso 22, olha o que vai estar dizendo, e tendo dito isso, o que ele fez? Soprou, pneuma, ele sopra sobre eles e diz, receba o Espírito Santo. Ah, querido, aí uma outra coisa de estar cheio do Espírito Santo, ele sopra e ele diz, receba a autoridade que eu tenho para a tua vida, receba aquilo que eu tenho para você. A obra não acabou, porque eu preciso ministrar um pneuma sobre a tua vida. A obra não acabou, eu não acabei, porque se Jesus terminasse aqui e não soprasse sobre nós esse Espírito, ai de nós, querido, mas Ele sopra sobre mim, sobre a tua vida. Ele sopra sobre os apóstolos e diz para ele, receba o Espírito Santo sobre a tua vida, receba o dínamo, receba o poder, receba a autoridade, porque toda autoridade é me dada nos céus e na terra, toda autoridade é dada para cada um de nós, e recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minha testemunha. Você lembra o que diz? Atos 1:8. Serei minhas testemunhas aonde? Aonde serei minhas testemunhas? Aonde? O que diz Atos 1:8? Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha em? Cabo Frio, Araruama, Arraial do Cabo, São Pedro. Você é testemunha e você vai ganhar vida para o Senhor, até que Ele volte. Sabe, querido, e o que tem a ver, o que Ele vai estar dizendo, que nós precisamos voltar para o amor, de volta ao amor, porque Jesus ele vai ministrar sobre os apóstolos, e vai dizer para eles 3 coisas. Primeiro, tenha medo não, paz seja convosco. Segundo, ele vai estar dizendo para eles, eu ministro sobre você poder, autoridade. Segundo lugar, ele vai dizer para eles, eu envio vocês. Há 3 coisas que Jesus ele quer para os seus discípulos. Sabe o que eu fico impressionado aqui, querido? É que mesmo assim, eles querem desistir. Com tanta evidência do amor e do poder de Deus, eles querem desistir. Nós temos experimentado tanta grandeza de Deus e às vezes nós queremos desistir. Nós experimentamos tanto o cuidado de Deus, o sobrenatural de Deus, e às vezes nós queremos desistir. Indo para o capítulo 21, Pedro, ele vai dizer o seguinte, eu vou pescar. Eu vou pescar. Deixa eu dizer algo para você, abre um parênteses aqui. Cuidado com o que você fala, porque o que você fala pode carregar multidões para o bem ou para o mal. Cuidado, porque na sua palavra há poder. Pedro ele disse, eu vou pescar. Sabe o que acontece? Os outros 6 dizem, nós vamos também. Nós vamos também. Precisamos tomar cuidado, porque a nossa palavra tem poder, e ela pode carregar pessoas para o bem ou para o mal. E nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que está sendo ministrado sobre a nossa vida. Eles falaram, eu vou pescar, e Pedro disse, eu vou pescar, e eles falaram, nós vamos também. Nós estamos juntos. E eles foram.
E você conhece o texto a noite toda e não pegaram nada. Porque eu entendo, querido, fora da direção de Deus, você não consegue muita coisa para a tua vida, ou quase nada. Fora da direção do Deus poderoso, a gente não consegue muitas coisas. Olha só o que diz o capítulo 21, no verso 6. Olha o que está lá. Ele caminha, mas está dizendo, olha, eu vou pescar. Passaram a noite toda, de um lado para outro, e não conseguiram nada. O texto vai estar dizendo que Jesus orientou, lançai a rede ao lado direito do barco e encontrareis. Assim eles fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixe. A coisa só foi mudada as circunstâncias quando Jesus chegou. As coisas só tomou um novo rumo como Jesus chegou. Eles entenderam que sem Jesus não dá. E aí eu entendo que nós precisamos voltar para o primeiro amor, porque sem esse amor não dá para conseguir nada. Nós precisamos voltar a esse amor e andar na direção dele. Gente, tem algumas coisas que eu leio e eu fico perguntando, por que isso? Porque, como eu falei, a Bíblia é pedagógica. Aqueles que gostam aí de português, é aquela análise sintático de texto. Maravilha, né? É misericórdia, gente. Não sei para que tem esse negócio de língua portuguesa na escola. Meu Deus do céu. Tem professor de português aí? Ou professora? Tem? Desculpa, perdão. Você me perdoa, né? Tem compaixão de mim. Gente, porque tem uma análise sintática que você vai fazer, pergunta ao texto para você saber o predicado, o verbo direto, indireto, sujeito oculto, sim ou não? O professor de português está aí. A Bíblia é assim também. Nós precisamos fazer algumas perguntas, e as perguntas que nós precisamos fazer é o Espírito Santo que habita dentro de nós. E a minha pergunta é, não podia ser do lado direito, do lado esquerdo? Por que tinha que jogar a rede, pastor Paulo, do lado direito? Não podia ser à frente? Podia ser atrás? Por que Jesus deve ter assoviado e falado para os peixes, ei, todo mundo para o lado direito, vem para cá, todo mundo para o lado direito? Por que Jesus fez isso? Porque a Bíblia vai estar falando que o lado direito é o lado do Deus Todo-Poderoso. Jesus está ao lado direito do Deus Pai. É o lugar da autoridade. Sabe, querido, o lado direito é a direção do Pai. Ele está falando, tudo que você jogar, joga na minha direção, porque se for na direção do homem, não vai ter nada para você. Joga na minha direção, porque eu tenho grandes coisas para a tua vida. Joga na minha direção, porque o resto eu faço. Esquei a noite toda, não consegui nada. Não conseguiu porque foi na tua vontade, foi na tua direção, foi do teu jeito. E do teu jeito, meu filho, não funciona. É do lado direito, dá licença. É do lado direito. E é do lado direito que ele vai fazer grandes coisas na tua vida. E aí eu fico pensando que Jesus, ele vai estar dizendo, eu não terminei. Eu preciso dizer para vocês que no meio do medo eu estou aqui para dizer paz para vocês. Eu não terminei porque eu estou aqui para dizer para você que tem autoridade sobre a tua vida. Tem um texto, eu acho lindo. Bota lá para mim, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Verso 18. Eu acho lindo esse texto. Estou acabando, porque se eu demorar muito, o pastor Paulo não vai me chamar mais, gente. Me ajuda em oração aí. Gálatas capítulo 5. Coloca aí. Nem o rapaz quer me ajudar, viu? Verso 17. Bota o 17. Não é. Deixa eu achar aqui.
Gente, eu não sou igual ao pastor Paulo, né? Pastor Paulo já conhece tudo, né? Capítulo 6, achei. Capítulo 6. Verso 17. Quando eu quero falar aqui de autoridade, eu acho lindo, eu lembrei desse texto. Paulo escrevendo aos Gálatas, falando sobre lei e muitas outras coisas. Paulo ele vai dizer o seguinte: olha, quanto ao restante, gente, quanto aos mais, ninguém tem autoridade para me questionar. Eu gosto da versão Jerusalém que diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Ei, ninguém tem autoridade para me questionar. Por que, Paulo, que ninguém pode te questionar? Você é o bambambam? Não. Você é melhor do que os outros? Não é isso não. Ah, querido, é você, é o privilegiado? Não, por favor, não é nada disso. Por que, Paulo? Porque eu trago no meu próprio corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus, o Yeshua, o Yeshua, a Mashiach. Ele vai estar dizendo: ei, eu trago no corpo que eu pertenço. Se você pertence, filho, o diabo vai olhar e vai dizer: aquele dali, estou fora. Por quê? Porque praga nenhuma alcançará a tua tenda, mal algum te sucederá, porque o Senhor dará ordem aos teus anjos e Ele te protegerá e Ele vai te guardar. Hebreus capítulo 1 diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Quantos aqui vão herdar a salvação? Quantos aqui herdarão a salvação? Se você vai herdar a salvação, há anjo do Senhor guardando e protegendo você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você teme a Ele, ao Deus Todo-Poderoso. E Ele vai estar dizendo: ei, Pedro, João, volta. Uma vez que eu chamei, é impossível abandonar o primeiro amor. Volta, Pedro. Sabe, querido, porque o texto vai estar dizendo, e eu encerro aqui, o texto vai estar dizendo que eles ficaram a noite toda, pegaram nada, e eles estavam no mar da Galileia. Pedro conhecia como palma da tua mão, 12 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento. Pedro conhecia aquilo como a casa dele. Pedro foi pescar. Gente, o pescador, quando sai para pescar, ele sabe que vai dar peixe. Vai. E eles ficaram de um lado para outro, nada. A noite toda. O choro pode durar a noite toda. Mas pela manhã, Jesus, Pedro, lá no barco, Jesus, com um frugareirozinho, não me pergunta aonde que ele arrumou, depois você pergunta para o pastor Paulo, com um peixe, de um lado para outro. Por que não deu logo para ele? Está preparando a bênção. Deus está preparando aqui. Deus está preparando o peixe, de um lado para outro. Tinha um pãozinho, não sei se era da Rosa de Sarô, mas tinha um pãozinho. Estava ali preparando o pãozinho. E de repente, Jesus é engraçado, Jesus, né? Jesus que sabe todas as coisas, diz: ei, Pedro, ei, você tem alguma coisa de comer aí? Tem alguma coisa aí? Tem não. É lógico, sem Jesus você não tem nada não, filho. Sem Jesus não dá. Ei, tem alguma coisa aí? Tem não. Mas eu tenho para você. Tem não? Eu tenho algo especial para você.
eu tenho pão, pão vivo que desce do céu. Tenho peixe, que é comunhão, que é presença. Pedro, foge não, volta para o amor. Volta, Pedro, volta! Pedro sai do barco e ele se joga naquele mar e ele vai até Jesus. E Jesus, então, no final do capítulo 1, final do capítulo 21, Deus vai fazer uma pergunta para Pedro. Pedro, você me ama, Pedro? Sabe qual é a pergunta de Jesus? Pedro, você entendeu que você precisa voltar para aí o amor? Você entendeu, Pedro? Pedro, você entendeu que sem a minha presença não dá para você, Pedro? Você entendeu, Pedro? Você entendeu, Pedro? Pedro vai estar dizendo: tu sabe que eu te amo, Jesus. Aí Jesus, não. Pedro, tu me ama? Pedro responde: Jesus, tu sabe que eu te amo. Na terceira ele vai dizer: Pedro, tu me ama? Pedro se entristece, sabe por quê? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes ele teve que declarar que ama Jesus? Deixa eu dizer algo, eu não sei vocês, mas querido, eu peco todo dia. Aí Jesus está falando comigo: ei, filho, tu me amas? Declara o teu amor por mim, porque eu vou realizar grandes coisas na tua vida. Declara, porque eu vou cuidar de você. Você pode se colocar de pé, querido? Pode se colocar de pé. Deus está aqui neste lugar. Deixa eu dizer algo para você, querido. Pastor, e aí? Jesus então acabou a obra? Rapidamente, deixa eu dizer para você, Jesus estava na cruz, e na cruz, ele gritou: Tetelestai. Ele gritou: Tetelestai, ou seja, está consumado. O preço foi pago, da salvação, o preço foi pago. Mas tem algumas coisas que ele precisa fazer na minha vida e na sua vida. Por isso Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, verso 6, ele vai estar dizendo: aquele que começou boa obra em você, há de completar até a vinda dele. Ele tem uma obra para completar em você, para que você cresça a cada dia mais e alcance a estatura de varão perfeito, até que você diga como Paulo, no final da tua vida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou receber a coroa da justiça, que está reservada para mim e para você. Deus é bom. E Ele diz para cada um de nós: voltemos ao primeiro amor, a essência de tudo. Não deixe que nada se esfrie, mas a cada dia, que a gente possa correr para o amor e o braço do Pai, dizendo: aqui estou, Pai, aqui estou. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu queria chamar o pastor Almir. Vem cá, pastor. Coloca aí a mão no teu coração. E que você estivesse orando e dizendo: Pai, por favor, Pai, aviva a tua obra no meu coração. Oh, Pai, atiça a tua obra, inflama em mim esse espírito que habita em mim. Oh, Pai, se conosco,
e que nós possamos a cada dia voltar para os teus braços, porque nós entendemos que sem a tua presença não dá. Precisamos estar diante de ti, Pai, a cada dia, adorando, exaltando, glorificando o teu nome, dizendo: o Senhor é bom. Você pode dizer comigo: o Senhor é bom. Você pode dizer mais forte: o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele cuida de mim. Aplauda Ele. Aleluia.